E aí galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast semanal aí que sai toda segunda-feira às 6h30 da tarde aí, caso você não saiba, né, sempre você pode entrar aí no YouTube ou no Spotify às 6h30 para acompanhar um novo episódio aqui. E lembrando que se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada também aqui, é só dar uma conferida na descrição desse episódio que tem um link para um vídeo onde eu mostro como que você pode enviar para mim e como que você pode fazer ali também a sua sinopse. Lembrando que a gente tem uma fila ali de sinopse, né? Então você enviando para mim demora um tempo até eu conseguir analisar ela entra ali no fim da fila, mas você pode furar essa fila se tornando membro no canal do YouTube a partir de R$3 por mês aí. Você tem acesso a alguns conteúdos extras, inclusive você tem acesso a esses episódios aqui com antecedência e a versão onde eu mostro o que eu tô desenhando aqui em tempo real. Então você não vai acompanhando só ali a análise, mas também vai acompanhando aqui a produção do meu mangá Hooligan, continuação da minha série, que tá ali atrás aqui, ó. Esses meus mangás aqui, a continuação dessa série aqui que eu estou trabalhando nesse momento enquanto eu faço aqui as nossas análises. Então, botão aqui embaixo, você tá vendo no YouTube, para se tornar membro, você me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui na internet. Eu recebi bastante sinopse de membro ultimamente, então para não deixar acumular tanto mais do que já está acumulado, nesse episódio eu vou ler 2 sinopses de membro e 2 sinopses da nossa lista padrão. Eu acredito que essa proporção vai ser uma proporção que vai se manter um pouco mais, porque a nossa lista padrão ela tá diminuindo, então é uma boa oportunidade para você que quer ter a sua sinopse analisada enviar aqui para mim, né? Aproveitar que a lista tá mais curta, então eu provavelmente vou conseguir analisar mais rápido. E aí eu também consigo atender a todos os membros, inclusive meu muito obrigado aí para todo mundo que é membro, porque como eu disse aqui, me ajuda demais a continuar esse trabalho. Certo, então sem mais delongas, vamos dar play aqui na nossa primeira sinopse e eu vou começar aqui a trabalhar na minha página. Título: O Jovem Leão. James, um jovem de origem humilde, viu sua vida mudar drasticamente ao ser vendido como escravo em um reino cujo símbolo era um leão. Em um fatídico dia, um leão escapou de sua jaula e avançou em direção à princesa. Com uma coragem impressionante, James interveio e enfrentou o feroz animal, resultando em uma luta intensa da qual saiu vitorioso, embora tenha sofrido ferimentos graves. Sua bravura não passou despercebida, e enquanto se recuperava, foi decidido que ele seria treinado para se tornar um membro da Guarda Real, um feito extraordinário para alguém de origem plebeia. Durante seu treinamento, James absorveu os ensinamentos de honra, disciplina e bravura dos soldados consagrados da fortaleza do castelo. O capitão da guarda, impressionado com o potencial de James, o apelidou de Jovem Leão e o encorajou a tentar retirar a lendária espada, imersa em mistério e lendas. Certo, cara, eu gostei mais da premissa da história dele do que do que vem depois, mas eu acho que poderia ser uma história muito boa para aquele modelo que eu costumo comentar aqui, que é o modelo que eu fiz Makai Meio, né? Quem já acompanha aqui os nossos episódios há mais tempo já sabe, mas, né, eu sempre tenho que dar aquela contextualizada para talvez quem esteja chegando aqui, né, começando assistindo por esse episódio e tal. O modelo que eu fiz Makai Meio, né? Makai Meio é o meu mangá aqui, deixa eu pegar ele aqui e mostrar. É esse mangá aqui que eu fiz, né? Você tá vendo só no áudio, você não tá vendo, eu tô aqui com o meu mangá na mão. Esse volume aqui, ele é uma história fechada, então ele começa e termina aqui. Depois disso, né, quando eu publiquei esse volume, a editora Conrad se interessou em publicar esse mangá e ela me pediu uma continuação, porque eu deixei sim alguns ganchos e algumas pontas soltas aqui em Makai, né, exatamente porque eu queria fazer spin-offs, queria fazer outras histórias passando nesse mesmo universo, mas não necessariamente continuando diretamente a história que eu apresentei aqui. Só que como a editora Conrad queria uma continuação exatamente dessa história, eu acabei fazendo o que pode ser chamado de um volume 2 de Makai, só que esse volume 2, né, você não precisa obrigatoriamente ter lido esse que eu mostrei, né, o 1 ali, né, tanto que eu nem gosto muito de chamar ele de 1 e de 2, mas é que fica mais fácil para compreender explicando assim. Mas, de qualquer modo, então, tecnicamente, você não precisa ler o volume 1 para entender o 2, e se você lê o 1, você não precisa ler o 2 para ter uma ideia mais completa da história. Ou seja, ele não é uma série naqueles moldes padrão que a gente vê, né? Tipo, terminou o capítulo 1 e a história ela tá pela metade, então você tem que ler o próximo capítulo ou o próximo volume para conseguir acompanhar o restante da história, né? E você não pode pegar um capítulo lá na frente, porque vai ter várias coisas que você não vai entender se você fizer isso. Não é esse o caso. As duas histórias elas funcionam separadamente, porém, uma se passa depois da outra ali. É muito parecido com o modelo de um filme, né? Tem vários filmes
que você não necessariamente precisa ter visto o primeiro filme para ver o dois, né? Não por mais que ele seja uma sequência, o filme ele funciona por si só, né? Geralmente a mídia de filme ela é feita para ser dessa forma, né? Com uma exceção ali, sei lá, toda a saga da Marvel, né? Que eles querem que você assista tudo como se fosse uma grande série, só que no cinema. A maior parte dos filmes eles têm essa preocupação de, não, a gente precisa entregar uma história completa e fechada aqui nesse filme, mesmo para quem não viu o 1. Então é como se fosse tipo, quem viu o 1 tem uma experiência melhorada, tem uma experiência mais interessante, porém quem viu o 2, só o 2 vai conseguir entender ali e de repente ver só o 2 vai criar o interesse e a vontade da pessoa ir ver o 1 depois, por exemplo. Eu acho que essa história aqui ela funciona muito bem nesse modelo. Por quê? Porque eu acho que dentro de um modelo mais padrão, a gente perderia muito impacto da história desse início como que é o nome? Do James. Né? Eu acho muito legal a ideia de mostrar ele sendo um escravo e passando por todas as coisas que um escravo passa, e mesmo assim ele salvando a princesa, né? Ele fazendo isso aí, porque existe ali, né, uma bondade maior nele, né, que supera tudo que ele sofreu e tal. Então eu acho que se a gente trabalhasse isso aqui do modo como está apresentado na sinopse, que é só meio que uma premissa da história para a história que vai vir depois, que agora o James ele é um grande capitão da guarda que não, o capitão da guarda fez o James fazer. Enfim, o James é um grande soldado da guarda real, etc., condecorado, que o próprio capitão olha para ele e fala: você tem potencial de tirar a espada sagrada. Eu acredito que essa jornada de ascensão do James até se tornar esse guarda condecorado, ela é muito interessante para ser colocada só como uma premissa de como a história começou. Então, o que particularmente eu faria aqui, e obviamente o que eu aconselho o autor a fazer, que eu acho que seria muito legal, divide essa história em 2 ou mais partes, né? Como se fossem filmes, e pensa assim, qual que é o meu filme 1? Meu filme 1 é a história do escravo que virou soldado real, demonstrando uma grande lealdade e coragem. Então vai ser a história ali, toda essa história do começo aqui, do James se tornando escravo ou nascendo escravo, num origem humilde, drasticamente ao ser vendido como escravo. Ok, ele foi vendido, então ele não nasceu escravo, provavelmente ele foi capturado, etc. Enfim, tava desconcentrado aqui porque eu tava vendo de quem que era a fala que eu tô desenhando aqui no balão. Voltando. Passando por toda essa relação, que é uma relação complicada de se imaginar, né? Pô, o cara foi vendido como escravo, né? Você não vai ter uma vida muito feliz com isso e você não vai ter um sentimento de lealdade com aqueles que te compraram. Mesmo que você tenha vindo de uma origem muito pobre, muito triste, geralmente ser escravo é pior, né? Então, enfim. Inclusive é algo que é mais um dos pontos que é interessante abordar essa história com um pouco mais de profundidade, para também não tratar a escravidão como se fosse uma coisa maneira, uma coisa bacana, sabe? Mostrar ali realmente todo o sofrimento que ele teve, colocar talvez dentro desse sofrimento a figura de um vilão ali como o senhor de escravos que está controlando ali, mas ele entendendo que apesar desse senhor de escravos ser horrível e de toda esse modelo que aquela sociedade ali funciona, a princesa, é a princesa que ele salva, né? Não escapou da jaula, direção à princesa. É a princesa. A princesa, ela ainda tem meio que um bom coração e tal, e dá pra fazer, tipo, ele reconhecendo isso quando ela, por exemplo, resgata ele ou impede ele de ser agredido e tal, de graça, né, gratuitamente ali pelo senhor de escravos. Então, ele consegue entender isso e a partir daí que ele vai salvar ela. Então, a gente consegue trabalhar melhor quem é esse personagem, como que é esse ambiente onde ele está inserido, e aí beleza, a gente faz uma história inteira só para isso, só para ele se libertar. Inclusive daria até para fazer esse lance do leão e construir a figura do leão não só como um leão genérico que saiu, mas tipo, pô, esse leão aí é o leão que já matou vários combatentes ali, você pode pegar uma parada meio gladiador e tal, e aí tem vários gladiadores, esse leão é o leão que matou vários desses gladiadores, ninguém consegue enfrentar ele, mesmo para domar ele são necessários vários homens ali, né, e algo desse tipo. Então você cria toda uma mitologia para transformar esse leão num grande obstáculo, num grande desafio aos olhos do leitor, para que quando o James enfrentar ele, né, você crie
essa noção de grandeza e tal, não só por parte do leitor, mas também por parte ali de quem tá vivendo aquilo, né? Da princesa, dos outros soldados, etc. Enfim, como eu disse, eu acho que isso daria por si só uma história muito boa. E aí toda essa outra trama da espada e do James talvez virar alguma coisa maior, né? Tipo um rei prometido, porque me parece bem Excalibur isso, né? O jeito como tá colocado ali o lance da espada lendária e tal. Me parece bem uma pegada de Rei Arthur. E aí, se for indo pra isso mesmo, aí você faz, tipo, ok, meu filme 2 é isso. O filme 1 terminou com o James sendo condecorado ali e entrando pra guarda real, né? Com o posto de honra ali do lado da princesa e tal. E aí, no próximo, que seria o nosso segundo filme, que na verdade vai ser o nosso segundo mangá, onde a gente vai fazer ser uma continuação desse primeiro, mas onde você não necessariamente precisa ter lido o primeiro para entender, aí sim, toda essa história interessante dele saindo de escravo, salvando a princesa, que foi abordada no 1, vai ser contada como uma premissa, igual estava originalmente na história, e que eu acho que particularmente é um desperdício. Mas aí não seria mais um desperdício porque você já contou essa história. Então, quem quiser acompanhar a história de origem do James vai poder acompanhar. E quem só tiver acesso ao segundo não vai ter necessidade, obrigatoriedade de acompanhar ela. Então aí eu acho que funcionaria melhor. E se outro dia você quiser fazer outras... Eu falo outro dia, fica parecendo que você faz um mangá em um dia, né? Enfim. Mas, tipo, se mais pra frente você quiser fazer outras histórias, você consegue fazer assim também. Aí o que eu aconselharia nesse 2 você também trabalhar nesse mesmo modelo, né? E criando esse modelo. Então, ok, no 2 eu também tenho uma história com começo, meio e fim que eu quero contar e que eu vou apresentar, onde, sei lá, o James vai atrás dessa espada e ao conseguir essa espada, ele também meio que salva o reino ou faz alguma coisa, e agora o James não é só mais um cavaleiro real, mas ele é líder da guarda real, ou ele abre uma nova guarda só para ele, para fazer alguma outra coisa, enfim. Essa jornada de ascensão do James ali, desde escravo até alguma coisa muito mais grandiosa, né? Um grande herói do reino, ou algo assim. E, como eu disse, eu acho interessante, né, você ter essa abordagem no 1, esse desenvolvimento do lance dos escravos no 1, porque, por exemplo, um grande objetivo para o James, né, na história, seria talvez acabar com esse sistema, né, de escravidão que tem nesse reino. E aí, quando você mostra ele sofrendo como escravo, fica mais interessante quando vira esse objetivo no segundo, para não parecer que ele é só um personagem que tá lutando atrás de status e poder, sabe? Porque daí também fica um personagem um pouco raso que às vezes a gente não vai ter tanto interesse de acompanhar. A não ser que é pra ser um anti-herói, meio vilão e tal. Aí é outra história, né? Aqui me parece completamente diferente da personalidade do James, que salvou ali a princesa do leão, arriscando a própria vida. Então ele parece um personagem muito mais na linha do honrado ali, e não tanto do personagem vilanesco que, ok, eu era só um mero escravo, mas agora eu vou me tornar rei e ser venerado por todos. Não parece ser algo que combina aqui muito com o que foi apresentado do James. E é sempre interessante a gente entender quem é o nosso personagem para fazer a história ser condizente com ele. E aí, dentro desse lance de ele ser um personagem mais honrado e de ele ter sido um escravo, faz muito sentido ele querer libertar os outros escravos ou pelo menos melhorar a vida desses escravos de alguma forma, né? Ok, eu tive que fazer um pequeno corte aqui no vídeo, que eu tive que parar para fazer almoço, resolver uns problemas. Vamos seguir aqui com a nossa segunda sinopse. Por séculos os humanos usufruíram do solo sagrado e de seus frutos, mas agora com seus monstros barulhentos destroem e corrompem a terra. Outrora a sagrada floresta, agora fábricas desses mal agradecidos. As criaturas mágicas começaram a se revoltar, deixaram suas intrigas de lado e se uniram pelo mesmo propósito: fazer a natureza voltar a ser o que era e curar o planeta. Elegeram ao dragão como representante das criaturas mágicas e as do submundo, e uma guerra se iniciou. 80 anos se passou e agora 70% das construções humanas na Terra desapareceram, e a natureza voltou a reinar. Os humanos são escravos e os livres tentam se opor em fortalezas. O protagonista tem 14 anos, ele é um elfo que mora na Floresta de Papel. Os elfos dessa floresta são emissários mágicos. Resumindo, carteiro KK, o protagonista acha que já está grande para sair por aí entregando cartas e vivendo aventuras, mas seu avô proíbe, pois de todos os elfos ele é o único que não consegue controlar magia. Então na calada da noite pega uma bolsa com cartas, seu cajado quase mágico, seu amigo um esquilo voador, e vai em busca de aventuras. Mas como ele vai reagir ao mundo lá fora? Aqui a gente tem aquele caso clássico, né, de ter um mundo maior do que a história que a gente vai contar. O que não é um problema por si só, né?
Acho que todo autor gosta de criar um universo, criar um mundo ali mais amplo para sua história. A questão é que a gente, como autor, tem que saber dosar o que é importante para a história que a gente está contando e o que não é. Por quê? Porque quando a gente tem toda essa narração primeiro de toda a questão lá dos dragões, dos monstros, a guerra que aconteceu, a civilização que não existe mais, os humanos que são escravos, os humanos que não são escravos e que estão tentando se opor a alguma tirania que esteja acontecendo, ou algo assim, e aí a gente muda. Você tem todo um contexto estabelecido, e aí você fala, o que a gente vai acompanhar? É um elfo que ele quer sair da vila, mas ele não sabe dominar a magia direito. E aí você fala, tá, e os humanos? Não aparece, não. Entende? Assim, a relação. É, é claro que é legal ter tudo isso estabelecido para a história, para ser demonstrado, mas por que eu estou destacando isso aqui, né? Por que eu acho interessante destacar essa questão? Porque o que pode acontecer muito facilmente nessa história é, às vezes, o autor querer contar, querer dar toda essa explicação do mundo, do universo dele, para contar uma história onde nada disso meio que importa pro que a gente está acompanhando de fato, né? Imagina que, sei lá, para eu falar para você que eu faço mangá, antes eu vou te explicar como que a escrita nasceu, como que os primeiros povos desenvolveram a escrita, e aí da escrita como que ou melhor, como que começou as histórias, né, a partir da tradição oral, e aí da tradição oral como que essas histórias ganharam a escrita, aí da escrita falar como que essa escrita ganhou a literatura, da literatura como que isso virou ali os quadrinhos, da criação dos quadrinhos como que isso se desenvolveu no Japão, para como se desenvolveu no Japão. Entendeu? Entendeu? Mais ou menos. Aí eu falo, pô, eu sou o Jayce e eu faço mangá. Sabe? A partir do momento que eu falo que eu faço mangá, eu só preciso meio que estabelecer pra você que nós dois entendemos mais ou menos o que é mangá. Então falar, mangá é um tipo de história em quadrinho ali que segue alguns padrões do estilo japonês, né? É a tradução de história em quadrinho do japonês. Se você sabe o que é história em quadrinho, beleza, a gente tá acertado aqui e a gente pode seguir para pro restante da história. Então, eu tô destacando essa questão porque é muito comum em várias histórias, né, a gente ter ali às vezes um bloco de texto ou várias páginas de contextualização do universo que acabam não sendo úteis para a história que o leitor vai acompanhar em si. De outro modo também, às vezes, você vai querer explorar tudo isso que você criou numa história que, às vezes, não vai caber aquilo de maneira muito natural, porque não faz parte do rumo da história em si, é, e aí acabar, né, só engordando sua história, só tornando ela ali mais extensa, só que sem que isso realmente contribua novamente para a história que você está contando, para a história que você está explicando ali no seu mangá, né? Que no caso é a história ali do elfo. Ele tem um nome? Porque ele tem 14 anos, ele é um elfo. Acho que não tem nome, né? Enfim, para a história aqui do nosso elfo, que não teve nada a ver com todas as questões que estavam sendo explicadas antes, né? A maior parte da sinopse aqui é uma coisa não conversa com a outra. Daria até para dizer que a gente poderia fazer duas histórias completamente diferentes, pegando a metade de cima da sinopse e a segunda metade dela, né? Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. Se você tem um mundo onde você quer explorar esses detalhes, por exemplo, o lance dos humanos sendo escravizados, algo assim, mas você talvez, mas eu gostei da história desse elfo aqui e eu acho que vai ser mais interessante contar isso, é o que eu quero contar nesse momento. Ou você cria, sei lá, mais de uma história, e aí, se você quiser fazer a história do Elfos passar nesse mesmo universo, fazer várias histórias passarem no mesmo universo, não problema nenhum. É até muito legal nessas histórias que compartilham o mesmo ambiente ali. É, mas outra coisa que dá pra fazer é você tentar encaixar aquilo de uma maneira natural na história. Então, por exemplo, se ao invés de você abrir a história contando toda essa explicação pra gente chegar na história do elfo, que é o que a gente vai acompanhar de verdade, você só mostrar parte dessa explicação de acordo com coisas que vão acontecendo na história. Por exemplo, o elfo, ele consegue ali sair do vilarejo dele. É um vilarejo? Tá, eles vivem na floresta, mas poderia ser considerado um vilarejo, uma cidadezinha. Enfim, ele sai ali da floresta para viver suas aventuras. Em um determinado momento ele vai conseguir ali, e aí ele vai dar de cara com esses humanos que estão tentando se rebelar ali contra a tirania e libertar os outros humanos que são escravizados. Aí, por exemplo, vamos supor que o elfo nunca tinha ouvido falar dessa relação de escravidão e de escravizar um outro ser vivo. Então, a gente começa a interligar um pouco os próprios elementos da história,
né? A escravidão e tal dos humanos que se dá a partir dessa história com o elfo que a princípio não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nenhuma relação dele ali. Aí, beleza, aí ele começa a falar, ok, eu vou ajudar vocês nisso, eu vou ajudar vocês nesse propósito, e aí ele tá introduzido, inserido um pouco mais no contexto mais amplo aqui do universo que está sendo apresentado. Então, seria mais ou menos assim que eu faria para quando você tem um universo amplo, né, na sua história, e o seu protagonista ele parece não corresponder aos principais eventos daquele universo, eu tentaria ou encaixar ele de uma forma nesse universo ou criar uma outra história que encaixasse melhor, para realmente aquilo não ficar só um plano de fundo, que como eu disse, você vai colocar ele de uma maneira que às vezes pode não funcionar muito bem na história, se você só, do nada, galera, aula de história, vamos contar aqui tudo o que aconteceu aqui, né? Ou, como eu disse, acho que a pior versão, que é aquele bloco de texto antes de começar o mangá. Então, você tem lá, você abre a primeira página do mangá, você tem um blocão de texto explicando tudo isso. E isso eu já considero ruim mesmo quando a história vai ter a ver com aquilo que está sendo contado, né? Eu já acho que é algo que, às vezes, pode já cansar o seu leitor logo de cara, né? Sempre legal, principalmente quando a gente está começando, e a gente é quadrinista brasileiro, né? Já é difícil ter leitores, né? A gente tem que colocar um pouco o pé no chão nessa parte. Qualquer coisa que possa ser um motivo para o leitor largar nossa história ou não querer ler, a gente tem que considerar isso com força e tentar evitar, né? Então, desse ponto, colocar um bloco de texto ali logo de cara, né, muito grande, se eu fazer um texto curto e tal, que explique ali uma premissa, beleza, mas eu já vejo pela dificuldade que vários autores têm de montar a sua sinopse, né, de dar uma resumida na sua história, que a maior parte, se fosse tentar fazer esse texto inicial, iria ser um blocão que o leitor talvez ou pularia, e aí ele não iria ler e você meio que perdeu o tempo ali à toa, e que poderia depois ser até pior, porque você contaria que o leitor leu aquilo lá, afinal de contas está na história, então ele leu então a informação que ele sabe, e trabalharia a história imaginando que ele sabe aquela informação, só que por preguiça ele pulou aquele texto, não sabe aquela informação e vai ficar confuso lá pra frente, enxergando talvez furo de roteiro, onde na verdade nem era furo de roteiro, só uma questão de informação que você achou que ele tinha e que ele não tem. Isso na melhor das hipóteses, porque na pior das hipóteses ele pode simplesmente fechar o seu mangá e ler algum dos outros trocentos, né? Geralmente a gente vai publicar nosso mangá ali num site de leitura, com uma revista, alguma coisa onde a pessoa tem várias opções. E se a gente tá meio que brigando pela atenção da pessoa, novamente, a gente precisa garantir que, pelo menos de entrada, né, a entrada dessa pessoa no nosso mangá seja o mais fácil, o mais simples possível, o mais descomplicado possível, para que depois, beleza, uma vez que ela começou a ler, uma vez que ela gostou, uma vez que ela se tornou até de repente uma fã daquela história, aí ok, aí você consegue fazer mais coisas, aí você não precisa mais se preocupar tanto, né? Você está falando de uma série, a gente está falando, sei lá, de um capítulo 5, um capítulo 6. Detalhe que já é comum o número de leitores ir diminuindo capítulo a capítulo, porque você tem uma questão de tempo, às vezes lançamento, né? Você não vai lançar esses capítulos de uma vez. Se for, beleza, às vezes tem algum leitor que vai ler tudo de uma vez, mas tem vários que às vezes não vão ter tempo de ler todos aqueles de uma vez, e aí depende dele entrar outro dia e ter essa disponibilidade, essa facilidade de achar a sua história para continuar lendo ela, enfim. São vários fatores aqui que são colocados em questão, mas quando a gente está principalmente fazendo mangá e querendo leitores, pensar nessa facilidade para o leitor entrar na história e gostar dela, chegar nas partes interessantes, eu acho que é muito importante. Então, é uma coisa que eu falo para qualquer um. Independente do mundo que você criou na sua história, independente do quão interessante você acredite que ele é, tente entender o que é importante o leitor saber para ele acompanhar aquela história. E você tem que ser criterioso, tem que ser crítico nessa parte mesmo, né? Tem que se abster um pouco do lado artista ali eu gosto tanto dessa história, eu quero contar ela para todo mundo e tal, e ser realmente mais chato consigo mesmo, pensando, pô, isso aqui é importante. Se o cara não souber dessa informação aqui, prejudica a experiência de leitura dele,
A maior parte dos autores, por estar ainda com essa mente do artista que quer contar a história, vai pensar, sim, claro que prejudica, ele tem que saber que teve uma guerra, que os humanos estão escravizados, que não sei o que, para poder entender que o elfo não consegue dominar a magia, sabe? Ele vai acreditar que sim, mas a gente consegue ver que, pô, não é uma informação necessária. Então a gente coloca naquela história só a parte que é necessária. E se a gente tem um universo maior que quer ser explorado, a gente pode explorar ele aos poucos em outras histórias, lembrando daquilo que é a máxima aqui dos nossos episódios aqui de sinopse, que é você não precisa fazer um mangá só na sua vida. Então você não precisa entuchar todas as ideias que você tem dentro de um mangá só. Porque se você não colocar as ideias aqui, elas vão morrer para sempre. Não, você pode fazer outros mangás. Então, pô, seria ótimo um mangá que mostraria esse grupo de humanos tentando resgatar outros. Ou, como eu disse, encaixar a história do elfo junto com a desses humanos. Daí vale a pena também pensar se... Peraí, mas também não, será que não seria mais interessante eu ver essa história do ponto de vista dos humanos, ao invés de colocar um personagem alheio ali que não tem nada a ver com essa história para ser uma espécie de grande salvador? Será que não tiraria um pouco o próprio mérito dos humanos estarem lutando pelas próprias sobrevivências, pela sua própria espécie e tal? É um questionamento que vale a pena ser feito, sabe? E aí, se parecer que não, se realmente falar, pô, não, eu acho que a história ficava mais interessante dessa forma. E aí você tem, como eu disse, liberdade para criar, liberdade para contar outra história com esse elfo que você queira contar, onde essas outras informações não são tão importantes, e beleza. Se elas não são tão importantes, não precisa gastar o seu tempo e o tempo do leitor com essas informações que não vão contribuir ali para a história. Como eu disse, tem formas de você colocar certas dessas coisas de maneira natural ali, no próprio decorrer da trama, que nem eu falei, com ele encontrando esse grupo e falando e ajudando eles a libertarem alguns escravos, então você consegue falar isso. Sobre o início lá de toda essa guerra, do lance das civilizações, a natureza ter tomado conta, né, das construções ali e tal, daria para colocar isso também como pano de fundo da história, mas sem você precisar contar toda essa questão, só falar, isso aqui era da civilização tal, né, eles estão ali numa ruína, estão escondidos numa ruína ou encontram uma ruína, e aí um personagem comenta casualmente que isso é de tal civilização, etc. Algum personagem que é um pouco mais ligado à história. Aí, novamente, se não foi tão importante para a história, você não precisa contar toda a história daquela civilização. A não ser que eles estejam numa missão ali onde eles estão descobrindo mais da história dessa civilização para resolver um problema, resolver uma questão e tal. Basicamente, resumindo, tudo que eu estou falando aqui o mundo da sua história pode ser mega interessante, mas ele precisa ter motivo e razão na trama para estar sendo apresentado para o seu leitor, não só sendo contado como se você estivesse conversando com um amigo, né? Cada um mostrando ali a história que criou. Eu acho que esse é o ponto aqui, né? Quando você vai colocar isso numa história de fato, ele tem que ter uma razão a mais de ser para aquela história que está sendo contada, para não ficar só jogado, porque aí você fala, pô, Jason, mas eu quero muito contar. Só que se você contar de qualquer jeito, o leitor tem uma chance muito grande de ele não ler, não entender, não captar ou até abandonar a história. Então, no final das contas, acaba não sendo tão produtivo para você mesmo só jogar uma informação de graça. Jogar uma informação de graça, se ela for rápida, não tem problema. Porque, beleza, é um balão ali, bateu o olho, leu, entendeu, captou, próximo, sabe? Seguimos com a trama. O problema é parar a trama, ou nem começar a trama, né? Já com ela parada, pra realmente encher a cabeça do seu leitor de informação, e de informação que não contribui em nada ali pra história que ele tá prestes a acompanhar. Agora, nos encaminhando aqui para nossa lista padrão, vamos para a terceira sinopse de hoje. Título: A Jornada Heroica de um Robô. No ano 2079, no Brasil, vive um garoto robô de 15 anos de idade chamado B-029 e ele estuda em uma escola pública de robôs. Depois de um longo dia de aluar, ele foi dormir e no sonho ele estava dentro do seu subconsciente. Dentro do seu subconsciente ele encontra o Deus mais poderoso da história e esse Deus fala para ele se tornar o herói número 1 e a partir de então seu objetivo é se tornar o herói número 1. Eu senti que essa história ela tá um tanto simples. Acho que não sei se o autor não conseguiu transpor muito ali algumas ideias que ele tinha mais a fundo, até porque, vamos convictar, é um texto bem, bem rápido. Mas logo de cara eu fiquei com algumas dúvidas de coisas que eu observaria se eu fosse criar essa história. A primeira coisa que eu observaria por que ele é um robô? Tipo assim, o que ele ser um robô
modifica ou diferencia essa história, né? Tipo assim, como isso muda a história, porque ele é um robô de 15 anos. Então é de se assumir que alguém criou ele há 15 anos e que a idade dos robôs ela segue mais ou menos a idade humana para ele ser adolescente e ele estar numa escola de robôs. Uma escola de robôs porque ele é um robô, mas é uma escola porque, enfim, ele tem 15 anos. Aí ele tem um sonho, aí tem aquela brincadeira de robô sonho. E aí, nesse sonho, ele vê um Deus. Entende que todos os elementos criados nessa história, nenhum deles tem algo específico ali que, tipo, ele ser um robô diferencia de uma história normal. A gente fala. Miguel, vou inventar o nome Miguel. Miguel é um robô de 15 anos que estuda numa escola pública e depois de um longo dia de aula, ele sonha, ele dorme e sonha no seu subconsciente, ele encontra um Deus poderoso que quer que ele seja o herói número um e agora ele quer ser o herói número um. Entende? Aí se eu falasse a mesma coisa, é, Joãozinho é um gato, aí não pode ser de 15 anos de idade. Ou pode ser, vai. Joãozinho é um gato de 15 anos de idade que estuda numa escola para gatos e ele encontra o Deus e o Deus fala para ele ser o herói número. Entende que a premissa ela vira a mesma independente do que eu faça? E aí isso é interessante quando a gente vai criar uma história, que é pegar as particularidades e peculiaridades da história que a gente criou e usar elas ali para transformar a nossa história em um pouco diferente de uma outra história padrão, né? Que é exatamente o que pode chamar a atenção para um eventual leitor querer ver, querer acompanhar a nossa história, né? E aqui uma das particularidades é o lance do robô. Você imagina que tem todo um mundo que ele é construído aqui para robôs dentro dessa história. E aí, talvez a grande diferença e o jeito como poderia ser apresentado poderia ser um pouco mais interessante, seria que o B029, né? Por sinal, eu acho que eu colocaria algum outro nome nele que desse pra colocar na história de um jeito que desse uma humanizada no nome dele, né? Talvez B20, e aí vão chamar ele de 20 só, ou algo assim, ou de Vim, sabe? Algo nesse sentido, algo que desse uma humanizada no nome dele para o leitor também lembrar, para o leitor se conectar com o personagem, né? Quanto mais a gente afastar certos aspectos, assim, o leitor pode também ser um pouco difícil dele lembrar, tipo, de um código pro nome do personagem. Faz sentido ele ter um nome de códigos, ele sendo um robô, mas eu colocaria algum apelido nele, né? Que talvez o pai, criador, sei lá, dele iria chamar e os amigos também, e que seria o nome pelo qual o leitor iria lembrar e reconhecer o personagem, né? Eu iria para um caminho assim. E aí, por exemplo, uma diferença pode ser que o B, ele sonhou. E não é normal, nenhum robô sonha. E aí, nesse sonho, ele viu esse Deus que falou para ele ser o herói número um. Agora, a outra questão da dúvida da história é que me parece um objetivo muito genérico e que a própria sinopse não explicou exatamente o que é ser o herói número um. Imagina eu falando para você agora, você no seu contexto, na sua situação, no nosso mundo real, que eu falo assim, seja o herói número um. Aí você fala, tá, eu vou ser o herói número um. O que é ser o herói número um? Entende? Que é um conceito muito genérico. Então, eu imagino que dentro do universo que o autor criou aqui para essa história, existe algo que pode ser, sim, considerado o herói ser o herói número um, né? Talvez, sei lá, exista um sistema de heróis e aí você tem níveis de heróis, a la Boku no Hero, né? E aí tem o herói topo, que é o herói mais ali importante e tal, e aí ele quer ser isso. De novo, a gente está trabalhando em um outro contexto diferente que não tem nada a ver com robô na história, sabe? Então, cada vez mais que a gente vai se aprofundando ou pensando um pouco mais nisso, a gente vê que não faz meio que sentido nenhum para a história ele ser um robô. E não gera nenhuma diferenciação para a história ele ser um robô. Então vamos supor que, ao invés desse Deus falar para ele ser o herói número um, ou sim, a gente pode partir de um princípio de comédia, e quando Deus falar, seja o herói número um, na verdade, ele também não faz ideia do que isso significa, e aí ele só vai descobrir isso mais pra frente na história e tal, conforme ele for vivendo a jornada dele, que aí a gente vai ter que introduzir uma outra trama, alguma outra coisa assim, né, onde o personagem vai acabar entrando nessa trama, porque não vai dar muito pra ele ser, como fala, pra ele ser tão proativo assim. Afinal de contas, se ele não faz ideia do que é que pediram pra ele ser,
ele não tem muito como correr atrás disso, né? De novo, se eu falo pra você agora, seja o herói número um, você fala que eu vou virar um bombeiro, talvez, mas como que eu vou ser o herói número um sendo um bombeiro, entende essa relação? Então daria pra trabalhar com um princípio de comédia nesse sentido, eu acho que funcionaria, mas se não fosse a ideia ir pro lance da comédia, talvez esse Deus falar alguma coisa pra ele, ou isso que ele imagina como sendo Deus, falar alguma coisa pra ele, pode ser até um enigma, alguma coisa assim, que ele vai começar a buscar e que diferencie ele dos outros robôs ou da sociedade onde ele tá vivendo. É, vamos supor, por exemplo, sei lá, que esse aviso que ele recebe, na verdade, é de um outro robô do futuro que conseguiu se comunicar com ele no passado, avisando que tem um grande cataclisma, quase que eu não sei a palavra, um grande cataclisma para acontecer, e meio que o nosso B vai ter que ali, é, como fala? Ele vai ter que tentar salvar, tentar impedir esse cataclisma de acontecer, e aí ele vai usando essas visões que ele vai tendo desse robô do futuro que ele acredita que é Deus, e que por acreditar que é Deus ele começa a ser caçado ali por seres humanos e coisa do tipo, começa a ser rechaçado pela comunidade dos robôs, já que ele tá ali talvez afetando a percepção dos humanos dos robôs, por ele estar falando sobre religião e coisas assim, né? Então a gente criaria uma metáfora com o lance da perseguição religiosa e coisas assim. E repara que aí eu estou usando um contexto de onde ele é robô, onde robôs estão na sociedade, inseridos na sociedade, para aprofundar a nossa trama, para aprofundar a nossa história. Então, a partir do momento que eu criei isso, meio que as coisas já começam a se encaixar e o fato de ser um robô começa a ser importante para a história. O fato de ser uma sociedade de robôs, ou onde robôs estão inseridos na sociedade, começa a ser importante para essa história, né? Afinal de contas, a gente teria que já começar a mudar muita coisa para eles não podem sonhar, tá? Eles não poderem sonhar faz sentido com um robô. Se fosse para outro, eu teria que criar, é uma sociedade, um mundo onde essas pessoas não sonham, nunca sonharam. E aí você meio que já cria uma abstração um pouco estranha, porque nós somos humanos e nós sonhamos. Então, criar humanos que não sonham parece estranho. E aí a diferença no mundo de humanos que não sonham é um que sonha, sabe? Faria mais sentido, no caso, se eu fosse fazer essa história com humanos, o contrário. Então, num mundo normal que nem o nosso, tem uma pessoa que não sonha, só que também, enfim, tem várias pessoas que não sonham, isso não seria nada muito atrativo, muito chamativo. Então, entende? Quando você coloca ali esse contexto, você já começa a estabelecer uma relação de que ser um robô é importante para a história. Eu acho que esse é um ponto aqui para qualquer autor, né? Quando você cria uma coisa ali, por mais que você às vezes criou aquilo por uma empolgação, por uma referência que você viu e algo que você ficou com vontade ali, é sempre legal pensar em como aquilo vai se dar de verdade na história que a gente está acompanhando. Afinal de contas, né? Se você colocou aquilo na história, algum motivo tem que ter, né? E aí é interessante a gente explorar esse motivo, porque, como eu disse também no início aqui da análise, isso cria uma diferenciação para a nossa história, e aí essa diferenciação pode chamar a atenção do leitor do que se você simplesmente fizesse essa história de uma outra maneira. Às vezes a mesma história contada com características diferentes, ela já se torna bem mais interessante, né? Então você tem 1 milhão de histórias de zumbi, só que cada uma geralmente tenta abordar ali os zumbis de uma forma um pouco diferente, e isso faz com que elas funcionem separadamente, né? E que não seja só, às vezes, a mesma maçaroca, a mesma coisa. E o mesmo vale para qualquer outra história que a gente esteja fazendo, né? Se você pega só, eu tenho um personagem X e do nada ele vem uma profecia e fala que ele vai ser o grande herói desse mundo e agora ele vai partir numa jornada para ser o grande herói desse mundo. Tipo, a gente está partindo aqui do princípio de quase toda a história, praticamente toda a história. Se você pensar, o Naruto ele é uma criança que nasceu, porque toda criança nasce, e ele é da profecia que ele vai ser o grande herói. E é isso, Naruto é isso. O Luffy é a criança que nasceu e é da profecia lá dos D no nome que ele vai ser um grande herói. É a história do o Ichigo. E a gente vai, o Goku nasceu e daí ele é o grande lendário Super Saiyajin que vai ser um grande herói. É a mesma coisa. Só que entende que se você analisa mais profundamente, cada um desses mangás tem suas próprias características e eles usam dessas características para tornar essa história diferente desse padrão que eu falei de a criança nasceu, algo diz para ela que ela vai ser grandiosa e ela parte numa jornada para ser grandiosa. Porque essa é basicamente a história de qualquer história um pouco mais grandiosa e tal, né? Onde que não seja tão introspectiva e coisa do tipo.
Então o que a gente faz é realmente pega a característica que só o seu mangá tem e explora ela o máximo que você conseguir, que isso vai tornar aquela diferenciação. Então, mesmo uma história que poderia parecer clichê, poderia parecer padrão, ela acaba se tornando diferente pelos elementos diferentes que ela tem e como ela tem que lidar com esses elementos. Por exemplo, aqui no nosso caso, ele ser o único robô que sonha, o fato disso gera um preconceito, gera um problema na sociedade e esse problema afeta ele. E talvez seja exatamente esse problema que pode vir a gerar o cataclisma, ou pode ser o problema que vai dificultar, né? Imaginando que se a função dele é impedir o cataclisma, ele precisa de uma certa credibilidade para chegar nas pessoas certas que vão ter essa capacidade de impedir. Só que o fato dele sonhar e dele acreditar que está vendo um Deus faz com que a sociedade não confie e acredite nele. E aí a gente gera, tipo, aquilo que seria a solução também gera o problema para a história. E isso é sempre muito interessante quando a gente consegue criar essa dualidade, né? De tipo, eu tô te ajudando, mas o fato de eu te ajudar também gera um problema que você tem que resolver, né? E aí fica nesse peso. Aí o problema que ele vai ter que enfrentar não é só, eu preciso convencer as pessoas para poder enfrentar essa calamidade, né, para poder impedir essa calamidade de acontecer. Só que o fato de eu ter tido as visões em primeiro lugar, que é o que vai poder fazer eu impedir a calamidade, porque se eu não tivesse as visões, eu nem teria como saber que essa calamidade estava vindo em primeiro lugar. Exatamente esse fato faz com que as pessoas me odeiem, faz com que as pessoas não acreditem em mim, e aí fica mais difícil, né? Dificulta mais o trabalho de impedir a calamidade de acontecer. Bora então aqui para a nossa última sinopse de hoje. No mundo fantasioso onde 50% da população mundial tem poderes chamados de Andon e os outros 50% não têm. Nesse mundo nasce gêmeas chamadas de Akeminauto, a protagonista, e Ainauto, que como a profecia dizia uma das gêmeas seria Duan Mal e a outra seria Duan Ben. Akemi nasce com os poderes da luz já e dos poderes da escuridão. Akemi dizia sempre que os heróis só ligam para o dinheiro já e dizia que heróis salvam pessoas porque são do bem e porque querem o bem da humanidade. Graças a esse conflito iniciou-se uma guerra do mal contra o bem. Mas será que existe alguém realmente mal nesta história? Eu tenho alguns problemas com profecia, eu já revelei aqui, né? E no caso dessa história em específico, eu acho que a gente teria que ter alguma coisa. Porque qual que é o lance das profecias, né? Você não sabe quando uma profecia está se realizando, a não ser por alguns sinais que ela revela, né? Quando fala, tipo, nascem as gêmeas e a profecia diz que todos os gêmeos que nascerem nessa história desse planeta vão ser um do bem e do mal, ou nessa história nesse planeta nunca nascem gêmeos. Entende que fica complicado você seguir uma profecia que é extremamente abrangente. Imagina que no nosso mundo existe uma profecia que diz: aquele do olho azul será castigado. Ou será do mal, pra seguir o padrão igual tá aqui. Pô, quantas pessoas no planeta tem olho azul? Todas essas pessoas serão do mal ou serão castigadas de acordo com essa profecia, entende? Então, geralmente, a profecia, por mais que ela não possa ser algo, às vezes, escancarado, né? E aí tá um dos problemas que eu tenho com essa profecia aqui dessa história, ela também tem que ser algo específico o suficiente para você conseguir entender de quem que tá falando, ou, né, ali ambígua o suficiente, mas ao mesmo tempo tem que ser específica e ambígua para que você fique na dúvida, mas consiga fazer alguma ideia. Se todo mundo, né, se metade do planeta se encaixa na profecia, então essa não é uma profecia, essa é uma estatística. Enfim, então acho que a primeira coisa seria isso, né, tipo criar, nascendo umas gêmeas com os cabelos de cores diferentes, enfim. E aí você cria uma versão um pouco mais naquela escrita ambígua, né, de profecia, que fica estranho se a profecia também for quando nascerem gêmeas heterozigotas com cabelos diferentes, um sendo da cor branca e outro sendo da cor... Isso não é uma profecia, isso é quase, né, sei lá, né? A profecia geralmente ela vai ter aquele texto ali que é para gerar margem para interpretação e tal, né? Então vai ser tipo, quando dois do mesmo sangue nascerem com rostos semelhantes, porém suas auras terão seus rostos semelhantes, porém suas auras serão opostas, enquanto uma irá trilhar o caminho da bondade e da igualdade, a outra irá trilhar o caminho das trevas e escuridão. E aí, sei lá, enfim, beleza. Mas daí, entendeu que daí agora a gente tem uma profecia. Agora a gente tem ali aquilo que seria mais
caminhado com a profecia. Agora, eu achei interessante essa dúvida na história, né, sobre bem e mal, etc. Só que eu acho que a profecia ela acaba sendo um pouco ruim para essa dúvida, porque aí entra aquele lance das profecias, né? Fazer ela ser ambígua o bastante para que a gente possa, à primeira olhada, assim, interpretar ela de um jeito, e aí a gente pode fazer os personagens interpretarem ela dessa forma também, fazendo com que o leitor ali também tenda a interpretar da mesma maneira que os personagens, então a gente induz ele ao erro, só que analisando ela de outra forma um pouco mais profunda, você entende que na verdade ela queria dizer outra coisa. Esse é um jeito legal de trabalhar com profecia na história. Quando fala que uma vai ser boa e a outra vai ser má, automaticamente a gente está criando algo muito estrito. Porque daí depois quando fala, existe bem e mal de verdade, parece que a profecia é burra, sabe? Parece que você está chamando a profecia de burra. E teoricamente a nossa história gira em torno de uma profecia, ela tende a ser verdadeira, que do contrário fica meio sem sentido pôr ela ali. A não ser que talvez a gente colocasse realmente a história para brincar com o fato de várias pessoas acreditarem na profecia e ela não fazer sentido, e realmente ela foi escrita por alguém mais burro ou algo assim. Aí, beleza, daria pra fazer assim, mas daí eu já tô subvertendo muito todo o conceito da história, o conceito de profecia, para poder adaptar. E é exatamente esse que para mim tá sendo parte do problema. A premissa da história de você tem alguém que seria encaminhado para um caminho considerado bom e outro encaminhado para o caminho considerado mal. E aí, quando a gente vai ver na prática o que elas estão fazendo, não existe um bem e mal tão claro assim envolvido, isso é muito bom. É um tanto difícil de ser trabalhado, né, a gente tem que deixar isso claro aqui. Né? Você tem que criar as atitudes, as ações dos personagens de uma maneira muito interessante e explicada para que a gente consiga ficar nesse meio termo, a ponto de conseguir explorar essa temática de não existe bem e mal de verdade, né? Todo mundo tá ali meio que num tom de cinza nesse sentido. Só que a profecia mesmo, ela diz o contrário, ela diz um negócio que não tem nada a ver com essa ideia da história. Por isso, ou eu mudaria realmente a profecia, ou eu faria uma piada com ela, brincando com quem escreveu a profecia e como ele pensava, ou eu faria exatamente a profecia dizer, talvez não de uma maneira clara, mas dizer isso que é a intenção do autor na história, de que não existe o bem e o mal definido. Então, por exemplo, vamos supor que nessa história aí, os lados de bem e mal eles foram muito bem estabelecidos, que é até o que fala ali, né? 50% da população nasce com poderes chamados de dons, os outros 50% não tem o dom. Não entendo também qual que vai ser a relevância disso para a história ali. Deixa eu ver. A luz deles. As duas têm poder. Uma atrelada com luz e outra atrelada com trevas. Então o que eu faria nessa história aqui? Em vez de ser 50% da população nasce com poderes e 50% da população nasce sem, que para a história que a gente está contando não parece fazer muita diferença, lembrando que a gente falou aqui na última sinopse, talvez eu faria com que 50% da população nascesse com esses poderes considerados de luz e 50% da população nascesse com esses poderes considerados de trevas. Isso fazendo com que a população de luz considerasse quem nasceu com poder de trevas como mal, como tendo alguma origem negativa, né? E aí, por conta disso, gerando essa guerra e tudo mais. E aí seria interessante, por quê? Porque aí a gente justifica o fato de serem gêmeas na história. Lembra do que eu falei na última sinopse, né? Sobre por que o seu protagonista é um robô? O que na história justifica ele ser um robô? Igual lá na primeira que a gente... Era na primeira ou era na segunda? Era na segunda, eu acho, que tinha o elfo, né? Enfim, então a gente tem todo um contexto da história do mundo criado num contexto onde os humanos ali teriam um ponto mais chamativo de interesse e o nosso protagonista é um elfo. Quer dizer, ele não fazendo... não fazendo ali ligação, relação nenhuma com aquele mundo que foi estabelecido. Do mesmo jeito com o robô e agora com as gêmeas. Por que as nossas protagonistas são gêmeas? Pô, interessante. Se o mundo é considerado como você que nasceu com um poderzinho de luz, com um brilhinho, você é considerado bom, e você que nasceu com um poderzinho de sombras é considerado mal, quando nascem gêmeas e cada uma tem um dos poderes,
meio que a sociedade está dizendo, não uma profecia, a sociedade está dizendo quem que deve ser boa, quem que deve ser má, sabe? Antes delas estarem estabelecidas. Tipo assim, claro que você não precisaria necessariamente de gêmeas para estabelecer essa relação e essa compreensão, né, por parte do leitor e para, por exemplo, abordar essa temática na história, mas com gêmeas eu acho que fica mais gritante essa diferença. Quer dizer, elas nasceram exatamente idênticas. A única questão, a única diferença entre elas é que uma nasceu com uma afinidade de poder para um lado e a outra nasceu com afinidade de poder para o outro. Como que isso vai mexer na personalidade delas a ponto de uma ser maligna e a outra ser bondosa? E aí exatamente lidando com essa questão aí que a gente poderia aprofundar essa história e abordar. Eu acho que seria uma abordagem, né? Já que eu acabei de falar a palavra abordar, bem mais interessante aqui do que o lance da profecia. Ser algo de como a sociedade enxerga as pessoas e não só como uma profecia disse que elas têm que ser. Porque, como eu disse, a profecia ela geralmente tem que ter a tendência a estar certa. Então, se eu fosse colocar uma profecia nessa história agora com base nisso que eu pensei, talvez seria uma profecia que diria exatamente sobre isso, sobre a diferença das duas, na verdade, não existir. Só que aí, claro, a gente criaria com todo aquele contexto ambíguo onde você não interpretasse isso logo de cara. Se fosse interpretar isso só bem mais pra frente, né? E galera, essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Espero que esse episódio tenha sido útil aí para você que tá criando seu mangá. Como eu sempre comento aqui, independente de eu ter lido a sua sinopse aqui ou não, eu sempre tento dar aqui dicas que sejam mais abrangentes para que mesmo outros autores, né, qualquer pessoa que esteja aqui assistindo ou ouvindo a esses episódios aqui, esteja criando uma história, possa se aproveitar de uma dica ou outra para incrementar e melhorar o seu próprio mangá. A ideia aqui é ajudar sempre. Vou mostrar aqui para vocês o que eu desenhei ao longo aqui do nosso episódio. Foi aqui o início dessa página aqui de Hooligan, com os personagens novos interessantes aí, para quem acompanha Hooligan, tem os personagens novos interessantes aqui. E é isso. Muito obrigado novamente. Deixa seu like aqui para dar aquela força pro canal, ou a avaliação aí se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio. Se torne membro para ter acesso ao conteúdo antecipadamente e também ter a sua sinopse analisada antes. Se você chegou até o final porque você tem vontade e muita vontade de fazer o seu próprio mangá, então vou te convidar para conhecer o Jornada do Mangaka BR, meu curso de criação de mangá, link aqui na descrição também. E, no mais, eu vejo você aí semana que vem no nosso próximo episódio. Falou! Vamos continuar aqui que tem mais bastante parte da página para fazer.